Estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 6, que tem como título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Nosso texto áureo da lição diz assim: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículo de número 7 ao 8. A verdade prática nossa desta lição diz assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A nossa leitura bíblica em classe, em continuação à lição, se encontra no livro de Jó, capítulo de número 4, do versículo 1 ao 8, Jó, do capítulo 15, do versículo 1 ao 4, e Jó, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 5. Vou estar fazendo a leitura desta lição, que diz assim: leitura bíblica em classe. Primeiro texto, Jó, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfardar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, esforça-te as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas, agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, o que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Então, Jó, capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 8. Agora vamos ler Jó, capítulo 15, do 1 ao 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura proferirá o sábio vã sabedoria, e encherá do vento oriental seu ventre? Arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuíste os rogos diante de Deus? Mais um texto de Jó, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justos? Ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo amor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e se tem termo as tuas iniquidades? Essa é a nossa leitura bíblica em classe. E eu gostaria já de fazer um comentário a respeito da leitura bíblica, que se encontra lá em Jó, capítulo 2, do versículo 11, que diz assim, Jó, capítulo 2, versículo de número 11. Ouvindo, pois, os três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. Vieram cada um do seu lugar, Elifaz, Bildade e Zofar. E para que eles vieram? Os amigos de Jó vieram condoer-se, vieram consolá-lo. Mas quando esses amigos chegam à presença do patriarca Jó, a reação que eles tiveram foi surpreendente. A Bíblia vai nos dizer, vai nos contar a respeito.
Os amigos, quando viram a situação de Jó, ali sentado em meia cinza, no montouro, os amigos dele não o conheceram. O texto sagrado vai dizer para nós que, e levantando, versículo 12, e levantando de longe os olhos, não o conhecendo. Por que será que os amigos não conheceram? Nós já estudamos nas demais lições passadas que Jó ele ficou totalmente com as enfermidades que lhe veio sobre o corpo, as chagas que vieram sobre ele, deformaram totalmente seu corpo. Um homem temente a Deus, que Deus deu testemunho a respeito dele, ele perde todos os seus bens, ele perde todos os seus filhos e agora a sua saúde física também é atacada. E quando os amigos vêm ao encontro de Jó, não conseguem conhecê-lo. Realmente, quando nós lemos isso, nos traz algo no coração. Quando olhamos pela Bíblia Sagrada a vida de Jó, nós imaginamos quão boa foi. Uma vida recheada de bens, recheada de alegria pelos seus filhos, pela saúde que tinha, mas de uma hora para outra, tudo isso desvalece. E agora os seus amigos, quando olham para ele, não conseguem mais ver aquele Jó que outrora conheciam. Se assustam. A Bíblia vai dizer que eles gritam, choram por ver o estado do amigo. Eles rasgam seu manto. Eles jogam sobre a sua cabeça pó para o alto, para cair nas suas cabeças. Essa foi a reação dos amigos de Jó, quando assim o avistam. E a Bíblia vai nos dizer que eles ficam ali sentados no montouro, juntamente com Jó, 7 dias. Eles ficam totalmente perplexos, sem saber o que dizer, sem poder abrir a sua boca e trazer uma palavra de aconchego, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. A Bíblia vai dizer que eles ficam calados. Os amigos não têm palavras para poder, naquele momento de angústia, de tristeza de Jó, alegrá-lo, trazer uma esperança. E a Bíblia vai nos dizer que após 7 dias, Jó, ele abre a sua boca. Nós estudamos na aula passada. A aula passada, o tema dela foi a respeito o lamento de Jó. Jó, ele abre a sua boca e agora ele começa a lamentar. E logo após Jó abrir a sua boca e lamentar, ele entra na história. Ele faz agora o primeiro dos seus amigos, ele abre a sua boca e agora ele vai ter ali com Jó um diálogo. E sobre isso que nós vamos estar estudando na aula de hoje. A aula de hoje ela vai tratar justamente a respeito desse diálogo, essa chamada teologia de Elifaz. Essa teologia que é embasada, que Elifaz se embasa, né? Que só os pecadores sofrem. Será que essa teologia de Elifaz estava correta? Será que é realmente assim que acontece? Somente os pecadores sofrem? Será que o justo, ele apenas se alegra enquanto somente os pecadores sofrem? Vamos estar nessa aula aprendendo a respeito disso, porque o que Elifaz estava trazendo de mensagem à vida do seu amigo Jó é que a condição que Jó se encontrava naquele momento era por causa de algum pecado que Jó havia cometido. E por isso sobre ele veio toda essa avalanche, perdendo seus bens, sua família, a sua saúde. E aí eu já começo a aula perguntando assim: será que aqueles que sofrem estão em pecado? Todos aqueles que sofrem estão em pecados? Será que isso é verdade? Para o amigo de Jó, Elifaz, sim, o sofrimento atestava que existia ali algum pecado oculto,
que alguma coisa de errada estava acontecendo e que ele precisava se arrepender. Jó precisava se arrepender para que aquela situação pudesse ser mudada, ser alterada. Mas nós também já vimos pela história, pelo contexto sagrado, que Jó não estava em pecado. Nós vemos que ali foi um processo a qual Deus permitiu que o adversário ele tocasse nos bens do patriarca, tocasse na família, tocasse até mesmo em sua saúde, para mostrar para o adversário que nenhuma dessas coisas era o ponto-chave, ou era o princípio da verdadeira adoração do patriarca Jó, mas tudo estava concentrado na pessoa de Deus. Ou seja, a fidelidade de Jó estava em Deus. E a sua fidelidade não estava embasada naquilo que Deus havia preparado para o patriarca, seus bens, a família e até mesmo a sua própria saúde. E durante todo o contexto nós estamos aprendendo justamente sobre isso. E nessa teologia do seu amigo Elifaz, ele vai trazer ao patriarca que algum pecado existia para que ele pudesse estar naquela situação. Só os pecadores sofrem? Elifaz era um dos 3 amigos do patriarca. Esses 3 amigos eles vieram de longe para estar ali junto com o patriarca Jó, quando eles ficam sabendo sobre a situação dele, e de alguma maneira eles queriam confortar, mas vendo toda a situação que ele se encontrava, não tinham palavras para expressar para o patriarca. Mas quando Jó assim abre a sua boca, logo depois seu amigo agora, ele vai ali explanar a primeira fala. Nós vamos estar aprendendo na aula de hoje sobre isso. Mas uma coisa interessante, antes de nós entrarmos nessa aula mesmo, é que durante os 7 dias que Jó esteve no Montouro, juntamente com seus amigos ali, todos em silêncio, todos quietos, nós notamos um silêncio, 7 dias, tanto no céu quanto na terra. Jó estava com seus 3 amigos, porém ali aquele silêncio total, e da mesma maneira o céu também estava em silêncio. Silêncio no céu e silêncio na terra. Tem momentos na nossa vida, em alguns momentos que nós passamos por algumas crises, por algumas circunstâncias adversas, por alguns problemas, que o melhor é o silêncio. O melhor que nós temos conosco é ficarmos calados. Tem crise que nós enfrentamos, tem momentos de dificuldades que nós enfrentamos, que a melhor coisa é nós ficarmos calados. E por que calados? É porque no silêncio nós começamos a dar ouvido à voz de Deus. Como assim dar ouvido na voz de Deus? Enquanto eu e você estamos no silêncio, Deus está falando conosco, sem mesmo proferir nenhuma sequer palavra. O silêncio de Deus, ele fala com o homem. No silêncio, Deus trata conosco. No silêncio, Deus faz com que nós meditemos, com que nós refletimos. No silêncio, Deus trabalha em nosso favor. No silêncio, eu e você reconhecemos que eu e você não somos nada. Nós reconhecemos a nossa insuficiência perante o Deus Todo-Poderoso. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus grande. Nós reconhecemos que nós somos limitados. Nós reconhecemos as nossas fraquezas. No silêncio, nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes dele. Então Deus fala conosco no silêncio. Da mesma maneira que quando eu estou em silêncio, em momentos de crise, em alguns momentos de crise, em alguns momentos de dificuldade, se eu abro a minha boca muitas vezes para proferir alguma coisa, e se eu não abro a minha boca a pessoas corretas, ou seja, se eu não falo com pessoas corretas que vão realmente me ajudar, e se eu falo a pessoas que não irão me ajudar, às vezes eu posso receber delas algumas palavras que, ao invés de me trazer esperança, pode ainda mais me deixar
para baixo, ou pode ainda mais me trazer infelicidade. Por isso, devemos agir com sabedoria, em momentos de dificuldades, em momentos de crise. Se eu tiver que abrir a minha boca, primeiramente, eu falo com Deus. Se eu tiver que abrir os meus lábios para chorar, para gritar, para clamar por ajuda ou socorro, primeiramente a Deus. E se eu tiver alguém de confiança, que eu abra a minha boca a expor o que eu estou sentindo a pessoas que realmente possam me ajudar. Porque o erro muitas vezes do ser humano é querer pedir auxílio ou pedir ajuda a pessoas que, infelizmente, não vão ter o que acrescentar a você. Pelo contrário, vão ainda mais te derrubar. Então saiba com quem você fala. Saiba com quem realmente tem palavras de vida para te trazer. E da mesma maneira você seja também uma pessoa que tenha palavra de vida a quem está precisando. Muitas vezes nós enfrentamos, ou vemos, melhor dizendo, pessoas enfrentando algumas dificuldades. E muitas pessoas já vão querer procurar a causa daquela dificuldade. Ou seja, por que a pessoa está dessa maneira? Qual é a causa que levou a pessoa a estar dessa maneira? Veja bem, não somos juízes e advogados de ninguém. A responsabilidade do bom servo de Deus é trazer palavras de ajuda, é trazer palavras de esperança, é apresentar o Deus vivo, é apresentar o Cristo, o Salvador, que tem poder para transformar, para libertar, para mudar. Somente Ele, e através dele, e através da vida sua, como um canal de bênção a outras pessoas, a palavra de Deus ela pode chegar e ela pode fazer o diferencial. Então, se você tiver que abrir a boca, que seja para abrir para trazer vida e não para trazer morte às pessoas. Então, esse silêncio de Deus ele nos ensina muito, tanto o silêncio de Deus quanto o silêncio dos próprios amigos de Jó. Nós vemos aqui que quando o silêncio ele é rompido, logo depois que Jó ele rompe o silêncio, o primeiro amigo dele, ao invés de trazer palavras de vida, vai deixar ainda mais o patriarca para baixo. Ou seja, vai ainda mais trazer sobre a vida do patriarca Jó acusações, injúrias, dizendo que ele é um pecador, dizendo que a situação que ele estava enfrentando é porque algo de errado estava em sua vida. Quando eles abrem a boca, eles acabam tecendo contra a vida do patriarca, não palavras de consolo. A intenção deles foram ir até Jó para consolá-lo. Mas pela leitura da palavra, pela leitura do livro de Jó, nós vemos que ao invés de consolá-lo, eles teceram duras críticas, eles teceram injustas acusações contra o patriarca. A nossa introdução, ela diz que nessa lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica. Quem que era Elifaz? Resumidamente, vamos trazer aqui um aprendizado a respeito de Elifaz. A palavra Elifaz no hebraico, ela significa Deus é vitorioso. O nome do Elifaz é até bonito de se ouvir, Deus é vitorioso. Só que o amigo de Jó chamado Elifaz, na verdade, ele não vem trazer a Jó essa mensagem que Deus é vitorioso, mas ele vem trazer uma acusação sobre a vida de Jó, infelizmente. Elifaz, ele era um edomita, de Temã, daí a sua naturalidade, né, temanita, por isso que a Bíblia vai dizer que ele faz temanita. Segundo alguns estudiosos, segundo alguns teólogos, seus pais foram Esaú e Ada. Ele era um homem sábio, um homem rico, ele também era líder de um grupo, né, que também discursou ali juntamente com Jó. Quando Jó ele discursava a sua sabedoria, ensinando as pessoas,
Também esse amigo dele fazia parte desse grupo. E segundo alguns estudiosos, esse Esaú era justamente filho de Abraão, ou seja, ele fazia parte ali da genealogia de Abraão. Conforme ali, se você quiser em casa fazer uma leitura melhor sobre esse texto, não vou fazer a leitura para não perdermos tempo. Em Gênesis capítulo 36, do versículo 11 ao versículo 12, você tem também ali Gênesis 36, 4, versículo 4, versículo 10, versículo 11 e versículo 16, que vai tratar melhor a respeito dessa genealogia aí de Elifaz. Mas vamos prosseguir aqui, irmãos. Dentro desse contexto que estamos estudando hoje, nós vemos 3 diálogos, ou 3 ciclos de diálogos que ele vai trazer ao seu amigo Jó. O primeiro ciclo de diálogo que ele abre aqui é justamente no capítulo 4 que nós lemos, até o capítulo de número 5. Depois nós temos o segundo ciclo que ele abre no capítulo 15. Depois nós temos o terceiro ciclo que ele abre no capítulo 16, no capítulo 22, melhor dizendo. Então você tem 3 ciclos de diálogos. Cada um desses amigos, tanto Elifaz, Bildade e Zofar, eles vão ter 3 ciclos de diálogos com Jó. Em cada ciclo de diálogo que esses amigos vão ter com Jó, Jó depois ele tem uma resposta. Então eles falam com Jó e Jó vai trazer uma resposta também nesse diálogo, tá? Então aqui o primeiro ciclo do capítulo 4 ao capítulo 5. No capítulo 6 e 7, Jó ele que vai falar, trazer uma resposta. No capítulo 15, depois Jó, ele vai no capítulo 16 e 17 trazer também a sua fala. E ele fala no capítulo 22, depois Jó no capítulo 23 ele também vai trazer a sua fala. E assim por diante, os demais amigos também, conforme nós vamos estar estudando nas próximas aulas, vai ser separado em 3 ciclos aí também os diálogos deles. Na nossa introdução aqui, então, ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, você recebe aquilo que você está plantando. Então, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses, ou seja, se Jó estava sofrendo é porque alguma coisa de errada Jó havia feito. Então a justiça retributiva. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação que ele fez. Então, dentro de cada ciclo de diálogo, como eu assim disse, Jó vai ter uma resposta para essas acusações e também para os demais amigos dele, ok? Os pecadores no contexto da justiça retributiva. Nós temos aqui, a lei da semeadura. Então, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito, então, para que aquilo houvesse acontecido com Jó, alguma coisa teve uma causa e por isso teve o seu efeito. É um princípio de ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Eu quero fazer uma leitura aqui em Gálatas, se você que está com a sua Bíblia. Nós temos que entender que a lei da semeadura e da colheita ela é bíblica, ou seja, em parte, a teologia de Elifaz não está errada, mas em parte, nós vamos estar analisando os princípios que está correto e o que não está correto. Então, só os pecadores sofrem, dentro do quesito da lei da semeadura e da colheita, Elifaz está certo, dentro de um princípio bíblico, conforme está em Gálatas capítulo 6, abra comigo, você que está com a sua Bíblia, Gálatas capítulo 6, do versículo 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então, nesse contexto teológico de Elifaz, a lei da semeadura, ela é verdadeira.
O que o homem planta, ele também colherá. Abra comigo também Deuteronômio, agora uma passagem do Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19, que diz assim, Deuteronômio 30, versículo de número 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Esse eu tenho proposto entre vós, a vida e a morte. Escolha. Aí temos aqui, a bênção e a maldição. Também uma escolha. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Ou seja, a lei da semeadura e da colheita, ela se aplica. A teologia de Elifaz, ela se aplica. Então, o que eu semear, eu vou colher. Porém, nós temos que analisar aqui o contexto de Jó, que nós sabemos, já com as demais aulas que tivemos, que é um contexto totalmente diferente da aplicabilidade dessa teologia que Elifaz estava trazendo à vida de Jó. Jó não pecou. O que estava acontecendo com a vida de Jó era porque Deus estava provando a vida de Jó. Deus permitiu que o adversário tocasse na saúde dele, tocasse nos seus bens, tocasse na sua família. Jó não havia pecado. As condições em que Jó se encontrava não era por causa de um pecado oculto. Na concepção do seu amigo Elifaz era. Na teologia dele, Jó havia cometido algo errado, alguma coisa estava oculta para que aquilo acontecesse. Por que na teologia de Elifaz ele tinha esse pensamento? Porque ele não conhecia o que estava por trás. Ele não tinha todo o amparato, ele não tinha toda a visão do que estava acontecendo. Melhor dizendo, Elifaz não conhecia a Deus conforme Jó conhecia. Ele não sabia o que Deus estava fazendo com a vida de Jó. Por isso ele tem essa concepção dessa teologia. Por isso ele traz a Jó que só os pecadores sofrem, concepção teológica dele. E aí ele vai trazer essa questão da semeadura. A semeadura, ela é verdadeira, ela é verídica. O que o homem planta, ele colhe. Porém, a aplicabilidade sobre a vida de Jó, na lei da semeadura, ela não consegue se encaixar. Porque o que Jó estava colhendo não era por causa do que ele havia plantado. Outro sim. Temos que analisar também aqui uma outra questão. O homem colhe o que plantou. E aí o seu amigo Elifaz vai dizer para ele aqui, né? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. O amigo dele estava dizendo assim, pela minha experiência de vida, Elifaz estava dizendo para ele, pela minha experiência de vida, segundo o que eu tenho visto, o que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Então, ou seja, para Elifaz, nós habitamos em um universo moral, que exige consequência de nossas ações. Ou seja, algo Jó havia feito para que essas ações, esses resultados, esse efeito dessa causa caísse sobre a vida dele. Ele havia, de alguma forma, nesse quesito de moral, o que Elifaz chamava aqui de universo moral, Jó havia errado de alguma maneira. Mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que ele não havia errado. E aí nós, nos dias de hoje, também temos uma mania. Quando nós vemos alguém, eu aplico dessa maneira, quando nós vemos alguém passando por alguma dificuldade, a primeira coisa que às vezes nós dizemos é: o que aconteceu? O que houve de errado para ela chegar nesse ponto, nessa situação? Onde foi que ela errou?
que aconteceu que levou ela a chegar nessa situação? É a pergunta que nós questionamos. A causa, o motivo. Nós queremos saber a causa, queremos saber o motivo. E aí Jesus ele vai nos ensinar no livro de João algo muito lindo a respeito disso. Quando foram perguntar para Jesus, livro de João, capítulo 9, versículo de número 1, João 9, 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. O homem era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Muitos já fizeram essa pergunta. Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? A indagação dos discípulos de Jesus foi: quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele mesmo? Os seus pais? Jesus, respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, os pais não haviam pecado, ele não havia pecado, ele nasceu dessa maneira para que as obras de Deus fosse manifestado através da vida daquele homem. Então nós queremos saber uma causa. Se há alguma coisa errada que acontece, nós queremos saber o motivo, o porquê. Da mesma maneira, muitas vezes, temos na igreja uma irmã fiel, participa ali do círculo de oração. Ou nós temos um obreiro também, um homem de Deus que está ali participando ativamente dos trabalhos. Essa irmã, ela participa da igreja, porém seu marido não. Seu marido bebe, seu marido até muitas vezes pode até bater nela. E aí algumas pessoas ficam indagando assim, mas por quê? Mas por que disso? Essa irmã está aqui na igreja todos os dias, ela é fiel a Deus, por quê? O que ela fez de errado para que o marido dela agisse dessa maneira, ou vice-versa? Ou também, muitas vezes, o casal está junto na presença de Deus e os seus filhos estão nas drogas, ou até mesmo na prostituição, e as pessoas se indagam, mas eles são tão fiéis a Deus, por que seus filhos estão lá fora? Por que seus filhos estão na droga? Por que seus filhos estão nessa situação? Será que eles estão fazendo alguma coisa de errado? Nós queremos saber a causa. Nós queremos colocar a culpa em alguém. E aí Jesus vai nos ensinar que nem tudo que a gente está colhendo de uma forma não boa, não agradável, é por causa de algum pecado ou de alguma coisa que nós fazemos errado. Não. Tem coisas que são propósito divino. Tem coisas e respostas que cabem somente a Ele. Não há por que nós indagarmos ou nós perguntarmos, assim como aquele cego de nascença. Não foi ele, não foi os pais, mas foi para que a glória de Deus fosse manifestada. Então a lei da semeadura, ela é verdadeira. No contexto de Jó, ela não tinha aplicação, porque Jó não plantou o mal para colher o mal. Jó plantou o bem. Deus deu testemunho a respeito da vida dele. Assim como muitas pessoas também plantam o bem. E não é porque plantam o bem que estão somente colhendo o bem, mas às vezes também estão colhendo o mal. Não talvez na sua vida, mas na vida daqueles que estão mais próximos de si, mas não porque pecaram. Entenda, a vida nossa é feita de dias bons e dias maus. A nossa vida é feita de momentos. Tem momentos que realmente são bons, são maravilhosos, mas tem momentos que nós enfrentamos dificuldades, tem momentos que nós enfrentamos lutas, e nem todas as dificuldades, nem todas as lutas que nós enfrentamos é por causa de algum pecado.
E aí muitas pessoas se perguntam, mas aonde ele pecou, aonde ele errou? Não, entenda. Nem todo sofrimento é por causa de algum pecado. Muitas vezes é Deus provando a tua fé. Muitas vezes é Deus te fortalecendo ainda mais. É Deus fazendo com que você suba um degrau. É Deus testificando verdadeiramente se a sua fidelidade é a Ele ou é aquilo que Ele lhe concedeu. Seja os teus bens, seja a tua família, os teus filhos, a tua esposa, ou até mesmo a tua própria saúde. Algumas pessoas até perguntam, essa pessoa é uma bênção, porque Deus permitiu que fosse acometida de um câncer? Aonde ela pecou para que isso acontecesse, irmãos? Não é porque a pessoa pecou. Há coisas que nos acontecem na vida justamente para que nós possamos ainda mais entregar a nossa vida a Ele, a nossa fidelidade a Ele e crermos que Ele tem poder para todas as coisas. Não é porque somente eu planto bem que eu somente vou colher o bem. A vida de Jó é um exemplo grandioso. A Bíblia nos ensina a plantar sempre o bem, entenda isso. Os ensinos da palavra nos ensinam a plantar somente o bem. Entra-se a aplicação da lei da semeadura. Mas também é um negócio interessante na lei da semeadura. Seja bom ou mal, João capítulo 5, versículo de número 4. Evangelista João, escrevendo no seu capítulo de número 5, versículo de número 4. João 5,14, me perdoe. Eu quero dar mais um exemplo antes da gente prosseguir para um outro tópico aqui. Depois Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus ele dá o exemplo do cego que não havia cometido nenhum pecado e nem mesmo seus pais, mas aquela cegueira era para a glória de Deus, que Deus manifestasse ali a sua glória. E aqui nós vemos agora Jesus ele tratando com aquele paralítico de Betesda e dizendo a ele, após curá-lo, agora no versículo de número 14, depois Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aqui Jesus ele traz sim uma aplicabilidade da lei da semeadura. Jesus está dizendo para ele: não peques mais para que não lhe suceda coisa pior. Jesus estava dizendo para ele assim: olha, não persista mais no mesmo erro. Se você plantar no mesmo erro ainda mais, coisa pior lhe sucederá. Então Jesus estava advertindo a ele. Não que aquele homem não fosse pecar mais, por algum outro motivo, mas Jesus estava lhe ensinando. Não peques mais, não persista mais neste erro, para que não te suceda coisa pior. Não plante novamente nesse erro, para que não colha algo ainda pior. Ou seja, a lei da semeadura, ela é verdadeira, mas nem sempre, entenda isso, nem sempre é porque eu estou plantando o bem que não poderá suceder sobre a minha vida algum mal. Sabe por quê? Porque senão eu vou querer colocar Deus contra a parede. Não há ninguém que possa colocar Deus contra a parede, entenda isso. Deus, mas eu nunca fiz nada de errado, eu nunca pequei, nunca transgredi. Por que isso está acontecendo? Quem somos nós? Se até mesmo o próprio patriarca Jó ele disse, ele escreveu, nós já lemos na aula passada, ele falando com a sua mulher,
Mulher, está louca? Não cercaste Deus nosso somente de bênçãos, de bem? Porque também não pode suceder sobre nós o mal. Então Jó estava falando para sua mulher, até aqui Deus só plantou o bem sobre as nossas vidas. Então Jó sabia, tudo que ele tinha era Deus que havia lhe permitido, lhe concedido. Por que Deus também não poderia ter lhe concedido algum mal? Jó tinha consciência disso. É o que nós muitas vezes não temos, porque nós somente queremos escolher o que é bom. E é bom isso, escolher o que é bom. Por que não? É maravilhoso. Só que nós temos que entender que os dias são feitos de dias bons e dias maus. E eu não posso querer somente escolher os dias bons. Graça. A graça, o favor de Deus, a graça comum, ela recai sobre todas as pessoas. Se a graça comum ela recai sobre todas as pessoas, quando também sucede algum mal, eu não posso também querer entender que o mal só sucede para aquele que peca. Haja vista que alguns maus recaem sobre aqueles que são fiéis a Deus também. Mas recai sobre aqueles que são fiéis a Deus justamente para provar a sua fé. Este é o diferencial. Para que se possa se fortalecer ainda mais. Não cabe a nós indagar quem pecou ou por que pecou. Mas qual é a causa? Não. Não podemos ser nós igual a Elifaz, a teologia de Elifaz. A teologia dele, só os pecadores sofrem. Nós não podemos ser igual a Elifaz. Nós temos que ensinar sobre a lei da semeadura, mas nós temos que ensinar também aquele que foi acometido por algum mal, nós temos que ser aquela boa semente, aquela boa palavra, aquela boa nova, que vai de encontro com o coração dessa pessoa e lhe traga vida. E não querer aplicar a teologia de Elifaz, que só os pecadores sofrem. O pecador, ele precisa ser resgatado. O verdadeiro pecador, ele precisa ser resgatado. E mesmo aquele que não pecou, mas está passando por alguma dificuldade, ele também precisa ser resgatado. De que maneira? Trazendo ânimo, vida, esperança. Lembre disso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Cabia a Jó então assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém, ou contra alguém, passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo lado da questão. Ou seja, Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele não somente vê o que está à frente. Ele não somente vê o que os meus olhos e os seus conseguem enxergar. Deus, ele penetra. Ele faz divisão entre alma e espírito, poder da sua palavra. Ele sonda pensamentos, sabe a intenção do coração. Deus conhece todos os lados da moeda. Eu e você só conhecemos aquilo que estamos vendo ou aquilo que é nos contado. E talvez o que é nos contado é contado de forma retorcida. Então, cuidado. O único que é juiz é Deus. Eu e você nos acaba somente, ou nos cabe, melhor dizendo, somente trazermos palavras de vida nesses momentos. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Então, Elifaz acusa Jó de ter algum pecado oculto, e agora Jó, ele vai em sua defesa, fazer a sua defesa, contrapondo agora a teologia de Elifaz. Essa teologia era embasada
de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons, né? E punição para os maus. Então, dentro desse quesito, há uma punição para os maus e uma recompensa para os bons. Mas o patriarca agora aqui, ele vai se defender, né? A queixa de Jó. Quando ele vai trazer essa base moral da lei, no caso, né, o universo que era governado por causa e efeito, ele está aqui agora pressupondo, né? Ou seja, esse pressuposto não está totalmente errado. Se a gente analisar dessa forma, não está totalmente errado. Mas não pode ser aplicado em todo caso, né? No caso de Jó, não podia ser aplicado. A questão de causa e efeito, nós não podemos aplicar na vida do patriarca Jó. Por quê? Porque nós conhecemos a história de Jó. O amigo dele não conhecia toda a história dele. Ele tinha conhecimento da vida de Jó, mas não conhecia a intimidade que Jó tinha com seu Deus. Da mesma forma que eu também e você não conhecemos a intimidade que o nosso próximo tem para com Deus. Jó se sente alienado. Por que Jó se sente alienado aqui? Distanciamento. Ele tanto está se vendo distante e abandonado de Deus, de si mesmo e até mesmo seus amigos. Amigos esses que estão próximos dele, que estão assentados junto com ele. É um momento que Jó está vivendo com pessoas próximas, porém distante ao mesmo tempo. Assim como muitos de nós já enfrentamos esse mesmo quesito de Jó. Talvez Jó estivesse perguntando agora nesse momento. Mas Jó, ele tem a certeza no seu coração. Eu não pequei contra Deus. Ele estava angustiado, ele estava triste. Mas ele sabia que não era por algum pecado. Ele não sabia a resposta, o motivo. Ele não sabia porque Deus estava lhe trazendo esse mal. Mas ele sabia que se fosse Deus que estivesse lhe trazendo, ele estava recebendo. Porque essa foi a resposta que ele deu à sua mulher. Deus nos deu o bem até agora, porque não pode nos trazer o mal também. Mas essa questão da queixa de Jó, nós analisando o texto bíblico, a lição, ela estava mais entrelaçada nessa questão de abandono, né? Ou seja, essas teorias teológicas antigas que diziam, né, se a pessoa estava em pecado, é porque estava colhendo alguma consequência. Então esse abandono dele era por causa de alguma consequência, algum pecado. E aí o que Jó vai responder para o amigo dele aqui agora? Ele não aceita essa teologia de Elifaz. Quando Jó começa a argumentar que ele não aceita essa teologia de Elifaz. Porque Jó queria realmente que o próprio Deus falasse com ele. Ele queria ter um diálogo. Ele queria ter uma conversa com Deus. Ele quer ouvir o Deus falar. Ele quer falar com Deus, quer ouvir Deus falar com ele. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo, de seus amigos. Isso leva a Jó a se queixar de Deus, não blasfemar, se queixar. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos, eu falei aqui. Por quê? Porque ele era justo, ele era temente a Deus, ele não estava em pecado. Portanto, ele tinha o conhecimento, ele tinha a sabedoria que ele não precisava sofrer, não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ou seja, ele vai conversar. Quando ele vai se queixar a Deus, ele vai conversar com Deus. Ele quer que Deus o ouça e quer deixar ser ouvido também por Deus. Desejando abrir a porta de diálogo com o Altíssimo, ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, como seu amigo Elifaz está lhe trazendo, né? Mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Por que esse embasamento é verdadeiro? Porque no momento de sofrimento, no momento de angústia,
Quanto mais nós ouvimos pessoas que não têm nada a nos acrescentar, mais e mais nós vamos nos afundando. Por isso é momento de nós queremos ouvir Deus falar. É momento de nós nos colocarmos de joelhos. É momento de nós estarmos em intimidade, em relacionamento, ligado com Deus, ligado com o céu. E ouvir Deus falar conosco, porque Deus fala. Deus fala por intermédio da sua palavra. Eu falei aqui no início que Deus fala no silêncio. Deus fala pela Escritura, pela Bíblia Sagrada. Deus tem N maneiras de falar com o homem, basta que eu tenha sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo. Basta que eu tenha esse tato. Basta que eu tenha essa aproximação, essa intimidade, esse vínculo. E aqui nós temos também 1 Coríntios, que eu gostaria de ler com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, 19, que diz assim: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo escrevendo esse texto. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que eu trouxe esse texto aqui? Para embasar também a respeito dessa lei da semeadura, desse quesito que ele faz, está colocando o patriarca Jó, acusando ele de algum pecado oculto, e Jó agora aqui se defendendo também. Quando nós falamos de aqui que somente Deus nos conhece por inteiro, Ele sonda o nosso coração, o nosso pensamento, eu quero dizer para vocês também que quando nós falamos na justiça divina, entenda, a lei da semeadura, ela não é somente aplicada no presente momento que nós estamos vivendo, ou seja, nessa vida, nessa terra. Nem todo mal ou nem todo bem que nós fazemos ou que as pessoas fazem será colhido somente nessa vida. É o que Paulo vai nos escrever aqui. Nem todo mal, nem todo bem se paga somente aqui. Ou seja, nós temos uma eternidade. A eternidade vai resolver todas essas coisas. Tem pessoas que dizem assim: nossa, mas aquela pessoa fez tanta maldade para outra, fez tanto mal, e eu não estou vendo a lei da semeadura ser aplicada. Algumas pessoas dizem assim: eu não estou vendo a lei da semeadura ser aplicada sobre a vida dela, porque se a lei da semeadura diz que o que eu planto eu colho, então por que eu não estou vendo aquela pessoa colher então o resultado da sua maldade? Entenda, a eternidade, a vida nossa não termina aqui. A eternidade irá resolver todas essas coisas. Por isso a gente sempre pergunta: aonde a tua alma, aonde você quer passar a eternidade? Você quer passar a tua eternidade com Deus? Ou uma eternidade longe de Deus? A pergunta é essa: aonde você quer passar a sua eternidade? A aplicabilidade da lei da semeadura, ela se faz jus nesse momento aqui também. Talvez todo bem, ou parte do bem que eu plantar aqui, eu não vou colher aqui na terra, mas estarei colhendo na eternidade. Da mesma forma que o mal também que é plantado aqui, talvez não se colhe aqui, mas se colherá na eternidade. A justiça divina, ela é correta. A justiça divina, ela é eficaz. A justiça divina não termina apenas nessa terra, mas ela dá continuidade na eternidade. Então fique em paz, fica tranquilo. Não se preocupe. Faça a sua parte, faça o bem, plante o bem. Plante Cristo no coração das pessoas. Plante as boas novas, plante a salvação. Plante uma vida plena na vida das pessoas, na sua família, no seu lar, no seu casamento, no seu emprego, na igreja onde você frequenta, na sua vida profissional. Plante o bem. Não se importe de colher aqui, apenas plante. Aí nós temos um outro tópico aqui: os pecadores no contexto da tradição religiosa, a ortodoxia engessada.
Então nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso aqui. O segundo discurso aqui do amigo de Jó, ele faz, né? Vai defender essa teologia, a ortodoxia engessada, né? Diferente do primeiro, né? Que ele apresenta-se de forma pacífica, né? O amigo de Jó vem se apresentar de forma pacífica. Agora aqui ele já está irritado com Jó, porque Jó, como ele confronta o amigo dele aqui agora, dizendo, não, peraí, eu não aceito essa teologia, que eu estou pecando e por isso sobre mim está sendo retribuído essas coisas, atribuído este mal. Agora, nesse segundo discurso, nós vemos o amigo agora de Jó, ele faz mais irritado, né, com Jó, porque Jó não quis ouvir os conselhos dele. Jó não quis ouvir a sua teologia, né, embasada nessa questão que se ele está recebendo este mal é porque ele plantou de alguma forma o mal. E aí ele vai dizer aqui, né, o amigo dele, Jó capítulo 15, a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolheste a língua dos astutos, a tua boca te condena, e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Olha só o que o amigo de Jó estava dizendo para ele. Se você fizer toda a leitura, você vai entender que capítulo 15, versículo 5, né? Também versículo 6 aqui em diante, você vai ver que ele faz o amigo de Jó agora, ele está atacando o discurso de Jó. Ou seja, tudo aquilo que Jó havia falado, ele está atacando agora. Ou seja, todos os conselhos bons que Jó havia já dado às pessoas, ensinado às pessoas, usado, né, com sabedoria, ensinando as pessoas, ele está dizendo agora aqui, olha, Jó, você falou da prosperidade sua, você falou que a tua família era uma bênção, né? Um amigo dele falando para ele, né? E agora, a tua boca está te condenando, Jó. Tudo aquilo que você ensinava, tudo aquilo que você pregava está indo contra ti. E muitas vezes é um cuidado que nós temos que ter. Eu vou explicar aqui agora. Nós temos que saber o que nós ensinamos, saber o que nós pregamos. Porque às vezes nós somos seres humanos, nós somos falhos, entenda isso. Nós não somos super-heróis. Tem pessoas que acham que nós somos super-heróis. Nós não somos e nem queremos ser super-heróis. E você ensina, você prega. Às vezes por um vacilo que você dá, por uma palavra que você fala de forma errada, ou por algum ato que você comete, as pessoas já caem em cima de você. Olha, você está contradizendo o que você disse, você não está andando conforme o que você falou. E era o que o amigo de Jó estava fazendo com ele aqui. É o que ele estava fazendo com ele. Jó, você está se contradizendo em tudo que você disse. Os teus próprios lábios, Jó, estão testificando contra você. Ele estava atacando agora o discurso de Jó. Entenda. Eu e você não somos super-heróis. Nós ensinamos, nós pregamos, nós ensinamos o certo, ensinamos o errado, mas nós não somos super-heróis. E às vezes o inimigo, ele quer nos derrubar ou querer nos envergonhar nessas pequenas coisas. Com algum vacilo que você dá, ele aproveita a brecha. E aí as pessoas vão dizer assim, está vendo? Cometeu pecado, por isso está nessa situação. Errou, por isso que está nessa situação. Não seja como ele faz. Você não foi chamado para derrubar ninguém. Aquele que deve ser derrubado é o adversário. Mas você não foi chamado para derrubar pessoas. Você foi chamado para resgatar, para levantar. Amém? João, capítulo 16, versículo de número 33, a parte B. Gosto muito desse texto aqui. João 16, versículo 33. Diz assim, parte B. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
Eu venci o mundo. Jó não estava naquela situação por causa de nenhum pecado. Ele estava sendo provado por Deus. Da mesma forma que algumas vezes nós enfrentamos muitas dificuldades. E o próprio Cristo já vai nos deixar uma passagem para que eu e você possamos tomar como esperança. Você é servo de Deus. Você é uma pessoa correta, uma pessoa direita, que tem princípios. Se algum mal sobrevier sobre a sua vida, ou se passar por alguma aflição, tem de bom ânimo. Jesus dizendo, eu venci o mundo. O que Deus está dizendo para nós? O que Cristo está nos ensinando aqui? Que no mundo, mesmo eu sendo fiel a Ele, eu vou passar por algumas dificuldades. Mas Ele diz para mim e para você, tem de bom ânimo. Eu venci. Se Ele está dizendo que Ele venceu, Ele está garantindo a você que Ele vai te ajudar também a vencer. Ou melhor ainda, Ele vai estar com você no meio desta guerra. Ele vai estar com você no meio dessa peleja, dessa batalha, dessa aflição, desse sofrimento. Ele vai estar com você. Você não vai estar sozinho. Então tem de bom ânimo. Você não está nessa situação porque pecou. Aquele que realmente não pecou, ele sabe que não pecou. Se algum mal está sobre a tua vida e você tem plena ciência que você não pecou, tem de bom ânimo. Jesus dizendo, Ele venceu. E Ele também vai estar com você para que você vença. A ameaça à tradição religiosa. Agora aqui, uma vez mais, seus amigos, agora ele vai uma vez mais atacar, né? Jó. Ele vai atacar a vida de Jó, dizendo para Jó aqui uma ameaça à tradição religiosa. Conforme Jó ele não vai deixar se levar pela teologia do seu amigo Elifaz, agora ele vai ser atacado novamente. Elifaz não vai atacar o discurso de Jó agora. Elifaz vai atacar a sabedoria de Jó. Vai atacar diretamente a sua sabedoria. Então aqui ele faz uma comparação, né? Jó, capítulo 15, versículo 9. Que sabes tu que nós não saibamos? Então o amigo de Jó falando a ele faz falando a Jó. O que sabe tu, Jó, que eu não sei? O que entendes você, Jó, que não haja em nós? O que tem em você que não haja em nós, Jó? O que não tinha neles? O conhecimento de Deus, conforme Jó tinha. Os amigos de Jó não conheciam a Deus como Jó conhecia. Eles não tinham a mesma intimidade que Jó tinha para com Deus. Deus não deu testemunho da vida dos amigos de Jó como deu do patriarca. O diferencial na vida de Jó era este. Segundo Elifaz, ainda que fosse sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Ou seja, Elifaz estava dizendo para Jó assim, por você não aceitar que você pecou, né? Então está dizendo, a tradição religiosa dizia, se este mal estava sobrevindo sobre a vida do patriarca, porque algo de errado ele havia feito. Jó, aí o amigo dele, Elifaz, está dizendo, Jó, você não é mais sábio nem mais antigo que o dogma que você está negando. Ele vai atacar a sabedoria do patriarca Jó. Agora um defensor celeste, agora Jó vai se defender. Jó agora contrapõe, né? O seu amigo Elifaz. Por que ele contrapõe? Irmão, Jó tinha a convicção, ele tinha plena certeza, ele tinha visão que somente Deus estava no controle de todas as coisas, que somente Deus poderia dar a resposta correta que ele precisava.
Somente Deus poderia falar com ele, dizer o que estava acontecendo. Jó ele sabia muito bem que esse argumento, essa teologia que ele faz, o seu amigo estava usando, era terrena, mas que Deus tinha algo maior para apresentar a ele. Que Deus tinha algo maior para poder defender a vida dele. Que existia um defensor celeste que não tinha essa teologia impregnada que ele faz tinha. Que os pecadores, que se você está sofrendo é porque você é um pecador. Jó ele tinha essa convicção. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Então, Jó ele quer um intercessor, capítulo 16, versículo 18 e capítulo 17, 2. Ele está pedindo ao céu a defesa, ele está pedindo a Deus a defesa. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. Jó estava pedindo um justo advogado, estava pedindo a defesa, porque ele sabia o que estava sendo acometido sobre a sua vida não era algo terreno, ou por alguma coisa cometida na terra, por algum pecado cometido. Sabia que algo da parte de Deus. Então ele estava clamando aquele que tinha realmente poder para trazer solução para aquela dificuldade, para aquele momento que ele estava enfrentando. Aí o ponto 3 aqui, o tópico 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Agora, mais uma vez, no terceiro discurso aqui, o seu amigo, ele vai apelar, o amigo de Jó vai apelar para a transcendência de Deus. Então ele vai atacar a Jó agora usando a transcendência de Deus. O que é a transcendência de Deus? O autor vai colocar aqui, a grosso modo, diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade. Os atributos, onipotência, onisciência, onipresença, são todos os atributos de Deus, a transcendência divina. Deus é um Deus transcendente, Ele está acima de todas as coisas. Ele tem todo o poder, toda a sabedoria. A transcendência divina faz com que o homem entenda que Deus é superior a tudo, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Só que na visão de Elifaz, a transcendência divina separava o homem de Deus e colocava o Deus distante do homem. E não é assim, irmãos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A transcendência divina nos mostra a pequenez minha e sua diante do Deus que nos criou, que nos formou. Mostra a nossa pequenez, que nós somos criatura. Fazemos parte da sua criação. Que Ele é um Deus grande, um Deus poderoso. Só que, ao mesmo tempo, nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que Deus, Ele sempre foi um Deus de comunhão. Deus, Ele sempre foi um Deus que quis se relacionar. Nós vemos essa parte relacional de Deus para com o homem. Ele sempre quis manter uma comunhão, um relacionamento com aquilo que Ele havia criado. Com a coroa da criação, como assim a Bíblia nos chama, o homem, coroa da criação de Deus. Deus, ele é um ser relacional, ele se relaciona com a sua criatura. Então a transcendência divina, essa palavra difícil, né, que parece difícil, mas não é, ela causa um distanciamento do homem de Deus. Na visão de Elifaz, a transcendência causava esse distanciamento. Mas não, irmãos, a transcendência divina vem mostrar a nossa pequenez diante desse Deus poderoso. Mas não vem mostrar a mim e a você que Deus está afastado de nós. Pelo contrário, Deus está próximo. A sua transcendência só mostra o seu poder.
que Ele é superior a todas as coisas, a sua grandeza, mas da mesma maneira mostra o seu amor para conosco, a aproximação dele para conosco, o relacionamento que Ele tem para conosco. E aí ele vai aproveitar dessa deixa, tocando na transcendência de Deus, né, para atacar a vida do patriarca Jó. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Não, irmãos. Deus jamais havia abandonado Jó. Da mesma maneira que Ele não abandona a mim e a você. Deus é um Deus santo. E por isso Ele abomina o mal. Por ser santo, Ele requer que nós, criados à imagem e semelhança dEle, também sejamos santos. Que nós, feituras suas, coroa da criação dEle, também sejamos santos. Quando nós pecamos, nós estamos nos afastando de Deus. Que o pecado ele faz divisão entre Deus e o homem. Só que Deus não nos abandona, é diferente, irmãos. Porque se eu reconhecer os meus erros, os meus pecados, Deus é misericordioso a me perdoar. E eu me aproximo dele e ele de mim. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. Então isso era o que ele faz e estava dizendo para Jó. A transcendência divina de Deus, o que você está passando, Jó? Você está sozinho, você está abandonado, filho. Deus não vai querer se envolver com esses problemas seus, não. E pelo contrário, o contexto vai nos dizer que foi permissão divina que tudo isso procedesse sobre a vida do patriarca Jó. Ou seja, Deus estava no controle de todas as coisas. Em nenhum momento Jó ficou só. Da mesma maneira que você não está só. Deus está te vendo, Ele está te enxergando. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E não há nada que Ele não saiba, Ele não conheça. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante. Deus é um Deus transcendente, mas Ele não está distante, Ele está próximo. Que não se importa muito com o que acontece aqui na terra. Deus se importa sim com o que acontece aqui na terra. Indiferentemente as coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Ou seja, o choro de Jó, a reclamação dele era em vão, segundo Elifaz. Ele precisava se arrepender. Segundo Elifaz, Jó precisava se arrepender dos seus pecados. Mas Jó não tinha pecado. Ele não havia cometido pecado para que aquele mal se recaísse sobre a sua vida. Mas na visão, na teologia do seu amigo, sim. Deus caminha com homens. Nesta parte da poesia, Jó vai se defender. Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, ou seja, Jó reconhece que Deus é um Deus transcendente, está acima de todas as coisas. E Jó já prova isso já nos primeiros capítulos. Nos primeiros capítulos, Jó já nos deixa provado isso. Transcendência de Deus, como ele faz, quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso, que pode fazer o que intenta, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Deus está no controle de todas as coisas aqui. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com homens. Ou seja, apesar de ser grande, ele está próximo de mim e de você. Que coisa linda. Aquele que nos criou, ele nos acompanha, ele está perto. Ou melhor dizendo, ele está em nós. Por intermédio do Espírito Santo, ele está na minha vida e na sua. A ideia no contexto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Exatamente isto. Não devemos temer, mas em ficar diante de Deus, pois andar com ele é reto.
Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Entenda isso. Deus, Ele se comunica conosco por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Por intermédio de Cristo, Ele se fez carne. Deus, por intermédio de Cristo, se fez carne. Habitou entre nós, habitou entre os homens, caminhou entre os homens. Ele conhece cada detalhe da minha vida e da sua. Aquele que nos criou, que nos deu forma, que nos deu fôlego de vida, que conhece cada fio de cabelo que eu e você tem, conhece os nossos passos, o nosso caminhar, sonda os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração. Ele conhece cada detalhe. Não há nada que passe desapercebido diante de Deus. Os pequenos detalhes que eu e você às vezes não damos valor, Deus conhece. Às vezes aquilo que eu falo assim, não tem nada a ver isso. Nos pequenos detalhes, Deus conhece cada um. Nas pequenas atitudes, Deus conhece a cada um de nós. Às vezes você faz algo para Deus e diz, é tão pequeno o que eu faço. Mas para Deus, Ele conhece esses pequenos detalhes que você faz para Ele. Da mesma forma que os pequenos detalhes que você poderia fazer e não faz, a omissão, Deus também conhece. Então veja, Deus, isso que eu acho lindo, Deus, Ele é um Deus transcendente, porém, Ele é um Deus presente, transcendente, porém presente, ou seja, próximo. Ele está presente, Ele está comigo, com você aqui agora. Ele está aí no seu lar, na sua casa, no meio da tua família. Se você abrir espaço, se você abrir as portas, Ele pode entrar, fazer morada e pode fazer o diferencial. Aonde Deus chega, acontece o diferencial. Aonde Deus chega, acontece transformação. Aonde Deus chega, acontece mudança. Aonde Deus chega, acontece vida. Ou seja, Ele traz vida. Deus transcendente, porém presente. Então, Jó, ele não nega essa transcendência divina. Ele não aceita essa teologia que o seu amigo ele faz, lhe traz. Que ao invés de querer ajudá-lo, ele vai apenas acusar a Jó. E Jó vai mostrar para o seu amigo que ele reconhece a soberania divina, a transcendência divina. E ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. A partir de agora, Jó ele vai começar a traçar esse diálogo com Deus. Ele quer ouvir Deus falar com ele. Ele está entendendo que há um propósito. Entenda, Jó está começando a entender que há um propósito para aquilo. Ele sabe que Deus caminha com homens. Ele sabe que Deus está caminhando com ele. Ele tem consciência. Jó está agora mais seguro. Não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Você tem a certeza que Deus está caminhando com você? Você consegue entender que você não está sozinho? Você consegue entender que em cada passo que você está dando, Deus ele quer caminhar com você? Se você permitir, Deus quer caminhar com você. Você permitindo ou não, Ele está com você. Mas se você permitir, Ele caminhará com você. Há uma diferença. Sim, há uma diferença. Deus está te vendo no teu caminhar. Quando você permite que Ele caminhe com você, o caminhar é Ele e você junto. Ou seja, você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Só que quando você permite Deus caminhar com você, os teus passos são seguros.
A tua direção é certeira. O teu alvo é alcançado. Você está vendo a diferença? Deus ele está vendo o teu caminhar, mas você pode pedir que Ele caminhe com você. Quando eu peço, Deus, caminhe comigo, eu estou dizendo para Deus, eu quero acertar o alvo. Eu quero andar pelo caminho correto. É coisa linda isso, irmãos. Você que está aí nos ouvindo, permita Deus caminhar com você. Chame Ele para caminhar com você. Você vai ver que os passos que você vai dar a partir de agora serão diferentes. Que os projetos, os planos que você está traçando serão diferentes. Que a sua família será diferente. Porque aonde Deus está, há diferença. Aonde é permitido que Deus chegue, acontece a diferença. Que você possa cada dia mais ser abençoado por Deus. Você já é abençoado. Desde a fundação do mundo, Cristo já preparou o Cordeiro para te abençoar. Deus preparou Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário. Então você já é abençoado. Mas eu quero que Deus continue te abençoando ainda mais. Que você possa ter uma semana de bênção, uma semana de vitória, que a paz que excede todo entendimento possa estar sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre os seus. Esse é o desejo do meu coração. Estaremos na próxima semana na lição de número 7, que tem como título A Teologia de Bildade, o segundo amigo aqui de Jó. Se há sofrimento, há pecado oculto? Hoje nós aprendemos sobre só os pecadores sofrem. Então nós vemos que a lei da semeadura é verdadeira, mas não é só os pecadores que sofrem, o justo também sofre. Sofre para que nós possamos mostrar a nossa fidelidade a Deus. Deus nos prova, Deus prova quem ama. A Bíblia diz que Deus prova quem ama. E nesta provação, Deus quer te aprovar. Deus não prova para te reprovar, mas Deus te prova para você ser aprovado. Assista às nossas aulas anteriores, se você ainda não teve a oportunidade. Nós já temos, com esta é a 6ª aula, mas nós já temos 5 aulas a respeito do livro de Jó. Se você não assistiu todas as aulas, entre na nossa playlist aí, assista as demais aulas para você ter um segmento da matéria que estamos aqui a ensinar. E vos convido na próxima semana a estar juntamente conosco neste canal, continuando aprendendo juntamente comigo, que eu também estou aprendendo com vocês, a respeito desse livro maravilhoso, o livro de Jó. E esse trimestre falando sobre a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Deus vos abençoe em nome de Jesus.